e cantem ao Pai. Jesus, 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 Santo, Santo, Santo. Derrama água viva em minha alma. Toma minha vida, dá-me paz e calma. E todos os problemas que perturbam minha mente, entrega aos teus cuidados para sempre. E cantem ao Pai. Jesus, Jesus, Jesus. E santo é seu nome, santo, santo, santo. Vem agora em mim, ó Espírito Santo. Toma em seus braços, cura o meu pranto. Apaga toda dúvida e orgulho que há de mim. Me atrai ao seu lado para sempre. Jesus, e cantem ao Pai. Jesus, Jesus, Jesus. E santo é seu nome, santo, santo, santo. A última estrofe, vem agora. Vem agora em mim, ó Espírito Santo. Toma-me em seus braços, cura o meu pranto. Apaga toda dúvida e orgulho que há de mim. Me atrai ao seu lado para sempre. Jesus, Jesus, e cantem ao Pai. Jesus, Jesus, e santo é seu nome, santo, santo. Sei que está isso aqui. Fiel a mim. A igreja pode tirar, por favor. Pode perceber quem sou. Podes ver se há em
verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, a reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. E a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta, eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Vamos alegrar? Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Se colocar em pé, irmãos. Nós temos um pedido aqui, um agradecimento, na realidade. A irmã Edilene de Manaus pede oração por sua saúde e agradece
por mais um ano de vida de seu filho. Dia 25/1. Por favor. Ela pede oração por ela e agradece por mais um ano de vida do filho dela. Boa noite, igreja. Vamos nos curvar perante o Senhor Jesus. Bondoso Pai Celestial, temos por privilégio estar aqui, e isso, ó Deus, é uma demonstração de graça ao nosso ver, saber que cada um tem batalhado e tem lutado para estar em Tua presença, e é a Tua graça, ó Deus, estendida a nós, que tem nos fortalecido, tem nos mantido, ó Deus, nessa caminhada, nesse caminhar da vida. Pedimos mais uma vez que Tu se ponha em nosso meio e tome todo o controle, e que a Tua palavra venha preencher mais um espaço em nossos corações, preenchendo-nos por completo, para que possamos estar em perfeitas condições de poder Te ouvir, crer e aceitar. Que o Senhor possa ser o principal nesse momento, em nossa mente, em nossa atenção, para que possamos desfrutar deste momento com prazer e com sentimento. Ajuda-nos, Senhor, a pôr toda a atenção voltada para a Tua palavra. Sabemos e reconhecemos que quando o Senhor está a falar, o inimigo se movimenta para tentar tirar a nossa atenção. Então queremos estar, ó Deus, em perfeitas condições, com atenção voltada para Ti. Seja conosco mais uma vez, e também pedimos pela irmã Edilena, que o Senhor possa abençoar a saúde dela, e que o Senhor possa ser com ela, mesmo longe, mas com um sentimento dedicado a Ti, ó Deus, completamente voltada para a Tua palavra, e crendo no Senhor, crendo no Teu poder de curar, tendo no Teu poder de libertar. E pedimos que o Senhor também abençoe o filho dela, por mais essa data, ó Deus, especial para todos nós, ao saber que o Senhor tem o mantido ali, tem cuidado dele. Que o Senhor possa abençoar pelos dias vindouros, possa sustentar em todos os momentos da vida dele. Pedimos também que o Senhor tome os lábios do pregador, tome sua mente, tome-o por completo, para que a Tua unção possa descer sobre ele e sobre cada um de nós, ó Deus, e que o Teu falar possa vir de encontro às nossas necessidades, possa, ó Deus, tocar naquilo, ó Deus, que viemos buscar, aquilo que estamos atentos, com sentimento, com desejo, ó Deus, aquela resposta, aquela necessidade, que o Senhor possa se mover em nosso meio hoje, e por principal, ó Deus, encha nossos corações com o Teu Espírito Santo, para que possamos estar blindados contra Satanás, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo te pedimos assim. Amém. Amém. Assentados, irmão. Obrigado, irmãos. Meu Jesus, salvando o mundo, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor e consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, já os mares ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. E aclame toda a terra e cantemos poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. E alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. A igreja alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Elas são incomparáveis. Para mim, se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele nem é homem para que minta. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu
por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor, o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu respirar. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Por excelência, quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoração em meu respirar, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui nesse momento. Amém. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. E Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele, autor da fé, do princípio em todos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesar na flor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você, mas Deus te quer sorrindo.
E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Ele trouxe, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você, mas Deus, seja qual for, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Ele te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio em todos teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. A igreja, e ainda quer. Ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até
Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer, mas Deus te quer sorrindo. Amém. O único líder imutável é Deus. E esse é o nosso tema nessa noite. Eu quero tomar por base nas Escrituras Sagradas em Malaquias, ou para a base, Malaquias capítulo 3, versículo 5 e o 6. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso é tremendo, não é? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ao mesmo tempo que ele se achega para juízo, o que ninguém espera. Todo mundo que conhece a Deus, e principalmente os que o servem, esperam que Deus se aproxime de nós quando nós nos achegamos, ou quando se achega a Deus, esperando que Ele não nos traga juízo. Não se preocupem com o tema dessa noite, nem que o assunto siga uma linha de juízo, de decretação de juízo. Mas eu creio que será uma linha na qual nós possamos conhecer melhor o nosso Deus a quem servimos. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos por mais esta ocasião, em um culto regular. Nós temos o privilégio, temos a oportunidade também, Senhor, de vir, consciente como estamos, Senhor, que o Senhor está se aproximando, se achegando, digo, a todos os teus, os que se apresentam aos que se identificam pelo teu nome. Sabemos que tu tens uma peculiaridade que está vinculada ou inerente à tua característica. E nós queremos conhecer um pouco mais disto, para sabermos como nos aproximar do Senhor, e também termos, enquanto vivemos, certeza, segurança do que fazemos, do que somos, e assim seguir na vida, Senhor, com tranquilidade, pela fé. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados até mesmo. E nos livre, Senhor, daquela condição iníqua que promove ou provoca a tua ira e finalmente a tua vinda, Senhor, para com cada um. Nós te pedimos, ajuda-nos nesta noite. Necessitamos muito conhecer e saber como o Senhor é, para que
aqueles que o temem, te temem, Senhor. Possamos, então, pela fé que o Senhor nos deu, procurar te agradar. E sabendo que te agradando, ó Deus, o Senhor certamente nos honrará. Te pedimos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, amados irmãos. Primeiramente, nós vimos a conhecer a Deus pelo próprio nome Deus, que significa objeto de adoração. Nome este somente, ou que pelo menos deveria somente ser dado ao único que pode ser um objeto de adoração pela própria característica que o faz, digo no presente, porque essa característica é a própria eternidade. Como nós temos conhecimento bíblico que Deus, antes que o mundo existisse, era somente Ele. E, portanto, tudo que veio a existir teve um princípio. Logo, para ser Deus, algum ser, no caso somente Ele Ele estava antes, ou era antes do princípio, qualquer que tenha sido o princípio. Então, tudo que veio a existir e que ainda hoje existe, está dentro da eternidade. E segundo o Velho Testamento, em todas as suas afirmações antes do Senhor Jesus Cristo vir a este mundo, Deus era Pai. Eu não vou completar com uma Bíblia completa no Velho Testamento, mas principalmente no Novo, porque eu quero causar um choque de entendimento, ou no entendimento, que os religiosos têm. É que todos nós somos naturalmente levados a pensar que Deus só veio a ser Pai após a manifestação de seu Filho Jesus Cristo. E isto é um equívoco muito grande, porque ele não poderia ser Pai somente após trazer ou manifestar o seu Filho na forma humana. A Bíblia o chama de Pai da eternidade. E antes do seu Filho, ele é o Pai dos Espíritos. E para ser Pai, ele precisa criar ou gerar. E foi o que ele fez. Então, tudo que iniciou, tudo que foi iniciado, melhor dizendo, tudo que começou nessa terra, foi criado por ele. E quando o seu Filho Jesus Cristo se manifestou na terra, o apóstolo Paulo declara a respeito dessa manifestação que ele já havia sido criado antes de todas as coisas. Ele foi o primeiro a ser criado. E aí então nós somos forçados a nos remetermos nas Escrituras Sagradas a essa eternidade, na qual Deus, em sua eternidade, tendo pensado, como nós bem conhecemos, todo o seu programa, no qual estavam os seus filhos, a partir do qual, ou dos quais, ele então seria adorado, para ser Deus. Entretanto, segundo as Escrituras, e nenhuma matéria científica,
nenhuma faculdade científica de ciência poderia ou conseguiria definir o que é Deus. Mesmo porque eles não acreditam em Deus, muito menos pesquisariam a respeito de sua característica. Mas Deus, ele para ser Deus, ele tem que ter 3 características, que são onipotência, onisciência e onipresença. E Deus não pode ser, ou ele é, na verdade, não é que ele não possa, é que ele só pode ser, ou melhor ainda, Deus, ele é onisciente, onipresente, porque é onisciente. Vamos pensar. Se ele é onisciente, ele é presciente. Ele conhece todas as coisas, antes de elas virem a existir. E a existência dessas coisas que ele já conhece, só pode vir a existir pela sua onipotência. Então Deus, na verdade, ele é Deus, porque ele é onipotente, que pode criar o que ele somente pode prever ou pré-conhecer, e conhecendo o mundo e sendo que o mundo está dentro dele, por ele ser eterno, como nós ouvimos agora no início, o Pai dessa eternidade, ele é o Pai da eternidade. Falo assim, naquele mesmo contexto ou conotação que o mundo fala hoje. O mundo costuma dizer que o fulano, eu toco Beethoven, por exemplo. Né? Eu toco Beethoven. Então, as pessoas dizem, usam muito esse termo com esta conotação. Então, tudo que está dentro da eternidade, a isso se dá a condição de filiação. Ou seja, a paternidade de tudo que existe é daquele, ou pertence àquele que trouxe a existência. Então, eu toco Beethoven, isso daí, Beethoven é o pai da música, ou então o fulano é o pai da eletricidade. Quando se fala quem é o pai, pergunta-se quem é o pai da eletricidade, logo nós lembramos de um nome. Ninguém lembra do irmão Wilson, né? Que embora seja eletricista, não é isso? Vocês estão me entendendo, estou fazendo um choque de exemplo, não é? O pai da pregação. Tem muitos que querem ser, mas o pai da pregação é o Senhor Jesus Cristo, porque ele pregou aqui como o Filho do homem. Então, Deus, faltando um pouco, para não perdermos esse grande, maravilhoso, sublime, vamos chamar de detalhe da sua divindade, é que ele, para ser onipresente, é porque ele abarca tudo que veio a existir e que ainda existe. Então ele pode estar em qualquer lugar, porque o seu espírito é infinito. Deus é espírito. Essa é, portanto, a única explicação que temos e deveríamos aceitá-la sem contestação, sem até mesmo tentar entender, senão por esta maneira, por esta explicação bíblica que agora mesmo estamos tendo. É a única explicação para Jesus Cristo falar com ele. É a única explicação para ele dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
cumprindo, justificando, confirmando a palavra do apóstolo Paulo, mencionada agora há pouco, que disse: ele é o princípio de toda a criação. Creio eu que, salvo engano, em Filipenses capítulo 1, versículo 14 ao 16, ou Colossenses capítulo 1, versículo 14 ao 16. Ele é, falando de Jesus Cristo, que veio, morreu e nos resgatou, pagando o preço com a sua própria carne, ele diz: e ele é o princípio da criação de Deus. Ou seja, princípio não é secundário, é primário mesmo. Ele é o primeiro, foi o primeiro a ser criado. Por isso ele disse antes que Abraão fosse: eu sou. Então ele está presente em qualquer lugar nesta forma. Não tente entender através da sua capacidade mental, mas tente acreditar, ou se esforce pelo menos. Se esforce para acreditar no que está sendo falado, porque tem fundamento e respaldo bíblico. E quando eu falo bíblico, quero dizer a palavra de Deus, a qual é também o Espírito Santo, que é eterno. Então Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. É também a explicação mais cabal para a afirmação, principalmente poética, de uma forma poética, romancista, em que os pregadores enxertam suas mensagens dizendo: ele pode, ele sabe quantas vezes uma pulga piscou. E aí nós ficamos pensando, não é? Ele sabe. Ora, de fato, ele tem que ser capaz, se nós o conhecemos dessa forma. Se o conhecemos assim e cremos que ele é assim, para nós ele será esse Deus. Correto? Esse Deus, ele é onipresente porque ele é onisciente. E antes de vir a existir, ele já sabia por sua onisciência. Então, em sua onisciência, que reputo ser a primeira das características, se as colocamos em ordem, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas se você quiser, você pode colocar onipotente, onisciente e onipresente. Porque ele é onipresente a partir da sua onisciência. Ou seja, ele, sem essa ou com essas três características, de fato, somente ele é Deus. Por favor, irmão Márcio. Eu penso que nós estamos enfrentando problemas de frequência. Só pode ser. Muito bem, então ele é onisciente e em sua característica, onisciência, ele é eterno. Ele se evidencia pela eternidade, ou a eternidade se evidencia pela sua onisciência. E sendo onisciente, como nós falamos, conforme a necessidade, ele pré-conhece todas as coisas. Então, ele sabe o que vai existir, o que não vai existir. Ele sabe o que nós pensaríamos. Ele sabe o que nós programaríamos. Ele sabe todas essas coisas. Logo, ele pôde fazer, como nós sabemos, um plano. Por isso, ele fez esse plano de forma que, hoje, a melhor definição que fazemos é aquele provérbio, que ainda assim está errado. Deus escreve certos por linhas, diz o povo. Mas segundo o que nós estamos ouvindo, ele escreve certo por linhas certas, porque é ele que escreveu. Agora, nós que fizemos errado, tudo torto. Porém, ele foi lá e consertou, fazendo o seu programa, correto? Então, esse Deus, ele, para sendo assim,
A primeira característica dele é a imutabilidade. E é o que o mundo não percebe. Se esquece, negligencia e então cai no pior erro que pode existir. E pensar que Deus vai se adaptar ou vai se comover, pensa que Deus vai conforme a situação. A situação está aqui, então Deus vai se adaptar. Ele não se adapta à situação, à circunstância alguma, porque ele já sabia que aquela circunstância ia surgir, ia vir, e então ele já planejou algo, considerando aquilo dali, sem mudar a sua característica. E dentro dessa maneira, por isso ele diz assim, eu vou completar, e dentro disso ele continua imutável. Ele não muda. Nós é que mudamos. E justamente por isso, essa também é a razão, são muitas razões que explicam, essa também é outra que explica por que quando ele pode dizer vai ser assim, vai ser assim. Quando ele profetiza, seja pela sua palavra, através de profetas, seja através de visão, mostrando algo e dando a interpretação da visão, de qualquer maneira, de todas as formas, quando ele fala que vai ser, a Bíblia diz em Isaías que já aconteceu. Considerando o Espírito Santo nos lábios de Isaías e depois no punho dele, considerou que ele é isso que nós estamos, do qual estamos ouvindo agora. Ele é imutável. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. Eu gostaria de comentar um pouco sobre essa velocidade de juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, veja, e chegar-me-ei a vós para juízo. E como nós ouvimos no princípio, muitos de nós, a maioria de nós, por não conhecermos essa característica principal, que define a Deus, que é a sua imutabilidade, e ele não precisa, ele não é surpreendido, ele não se surpreende, ele não se comove. Ele não se comove porque você errou e está sofrendo, e você chora e faz aquele drama, e não é drama, você tem aquela situação dentro daquela circunstância provocada por você mesmo, e então você vai e começa, veja Jó não comoveu a Deus, e ele não foi o provocador de toda aquela circunstância, a aflição que ele vivia. Ele foi o objeto de disputa entre os dois poderes que existia. Um presunçoso, o outro autêntico. O poder autêntico é o de Deus, como nós estamos ouvindo até o momento. E quando ele teve uma reunião, Satanás se apresenta, como nós conhecemos o caso, a história relatada na Bíblia, e Deus vai e diz assim, por onde tu andas? Ele disse, por rodear a terra, sou turista. E aí ele foi, bom, isso não quer dizer que todo turista é diabo, né? Senão, daqui a pouco vou dizer, o pastor José Grande está dizendo que todo turista é diabo. Eu vivo passeando aí, não tenho nada que fazer. Na verdade, eu me ocupo em atormentar as pessoas, disse o diabo. Deve ter dito. E Deus disse assim, tens visto? Então, já que tu fica observando a vida das pessoas, isso é característica do diabo mesmo. E aí, já que tu fica olhando a vida das pessoas, então, você tem visto o meu servo? E aí ele foi. E antes que ele dissesse, eu tenho visto, sim, ele disse, como ele é íntegro, como ele se desvia do mal, como ele é obediente, íntegro principalmente. E o diabo, você sabe, ele é o maior argumentador. Quando você começar a argumentar na sua mente, até com Deus, ou em relação a alguma situação que você está vivendo, lembre-se de uma coisa, que os nossos pensamentos, eles atuam na nossa chamada caixa encefálica, né? É o cérebro.
e é onde está o nosso espírito, que é constituído de 5 sentidos. Sentidos estes espirituais. É a capacidade mental, faculdade mental. Não é o nosso corpo, não. Se as células do pensamento estivessem nesse polegar, não era o polegar que ia pensar, é as células do pensamento. Eu vou voltar, se você quiser me acompanhar. Se as células do pensamento que estão no cérebro estivessem nos 5 dedos, aqui, imaginação, memória, consciência, afeto e raciocínio. Se as células do raciocínio estivessem nesse meu dedo polegar, e quando começasse a pensar, não pense que era o polegar que estava pensando, é o espírito. É porque o espírito está na célula do pensamento. Agora, as células do pensamento, de pensamento, está no meu polegar. Porém, isso é só para exemplo, para você entender que quando essas células que estão no nosso cérebro começam a pensar através desses 5 sentidos, não é a sua cabeça, é o seu espírito. Não é o seu cérebro, é o seu espírito. Isso é o seu espírito, veja. É a única maneira que nós temos para conhecer essas coisas. Então veja, quando Jó, sem saber de nada, um homem íntegro, milionário, eu gosto de falar isso. Eu tenho uma escritura aqui que eu cheguei hoje nas anotações, cheguei a mudar. Cheguei a mudar da seguinte maneira: vem a escritura, Malaquias capítulo 3, onde nós lemos, não foi isso? Sim, Malaquias capítulo 3. Essa é a escritura da igreja fulana de tal, beltrana de tal, a de todas as igrejas, e de alguns pregadores. Mas para não ser acusado, eu fui num versículo, fui do primeiro, do segundo, terceiro, aí pulei um outro, parei em um outro, porque eu quero, aquilo que Deus me deu, eu quero repartir com vocês. É isso somente. E tem que ser dessa forma. Veja, chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. E aí ele começa, contra aquele adúltero, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário. Essa versão ajuda muita gente, é o jornaleiro na versão antiga, que é o diarista. Hoje, o diarista, certa? Jornaleiro, jornada de trabalho. E então, veja, há defraudadores, naquele tempo já existia injustiça. Assim como Paulo no Novo Testamento fala daquele servo, que também é hoje conhecido como morcego, né? É conhecido como morcego. Eu penso que não precisa nem explicar, não é? Acho que todos vocês sabem. Quem não sabe o que é o morcego como uma metáfora na área profissional, no trabalho? Quem não conhece, levante a mão. Todo mundo conhece, tá bom? É muito conhecido, não, o morcego. Veja só. Ah, não conhece, irmão? Não? É aquele que enrola no trabalho e não cumpre a sua função, mas no final do dia quer ganhar o dinheiro dele. Então veja, aqui está, ele será uma testemunha de juízo. Eles vêm, se aproxima. Ele vem e se aproxima. Eu estava dizendo que eu gosto desse quadro. Jó era íntegro. Jó era... vocês vão se espantar comigo, mas eu não vou voltar atrás. Jó era íntegro. Jó era reto. Jó era temente. Se desviava do mal. Me parece que são 4 ou 5 características que Deus olhou para o diabo e lançou na frente dele. Ele disse, também pudera, né? Tu tem dado tudo, não é porque ele é isso que eu tenho dado. Então agora eu não vou voltar atrás. Não adianta, eu não vou voltar atrás. Ele entrou numa circunstância. Nós não entramos em circunstância, nós vivemos.
E muitos de nós não saem dela. E por que Jó? Porque Deus ele o usou como objeto de disputa entre ele e Deus e o diabo, entre dois poderes. Então, para ele, Jó, Deus se aproximou dele para trazê-lo a julgamento. E todos os outros pensaram a mesma coisa. E cada um de nós, ora, vocês sabem, eu me converti aos 17 anos, aos 19 eu fui para a igreja, para a religião, para a igreja, melhor dizendo. Comecei a congregar somente aos 19. E quando eu comecei a congregar, a primeira coisa que eu conheci, em vez de conhecer as coisas de Deus, eu vinha conhecer tradições, eu vinha conhecer até superstições, eu vinha conhecer algumas regras colocadas pelo homem, e ninguém podia errar. Está vendo? Isso é juízo, aí tá vendo? Castigo. Nenhum irmão podia errar. Se acontecer um acidente, isso aí é castigo, isso aí é castigo. Bom, esse é o termo usado em uma certa religião. Na nossa, protestante antigamente, evangélicos hoje, todo mundo virou evangélico, né? Todo mundo é do evangelho hoje. Então hoje não é juízo, isso aí é colheita, isso aí é isso e aquilo. O que todo mundo pensou no tempo de Jó. Todo mundo pensou isso. Até que Eliú, eu creio que é Eliú veio exatamente da direção de Hebrom, naquela hora, naquele tempo, lá em Ur dos Caldeus, ele veio de Hebrom, do ocidente, a Bíblia diz. Ele veio do ocidente. Agora, ele não poderia vir do ocidente, mas ele estava vindo do ocidente, por quê? Eu digo que não poderia, porque o Senhor, a quem ele representava naquele momento, ele representou Jesus Cristo. Mas por que ele veio do ocidente? Por causa eles estavam no Oriente, e lá no Oriente havia uma disputa entre Deus e o diabo, e o seu objeto que Deus tomou para fazer a disputa estava ali como se fosse passando aflição, não como, mas estava sofrendo aflições terríveis. E ele próprio chegou a amaldiçoar o seu dia do nascimento. Tem dia que um filho de Deus genuíno, ele chega a dizer: se eu preferiria morrer, eu preferiria não ter nascido. Mas nenhum de nós, dificilmente nós somos hoje objetos de disputa, senão aqueles que, para cumprimento do plano de Deus, para ser cumprido o plano de Deus, como vai ser o caso de Moisés, como vai ser o caso de Elias. Eu quero trazer um detalhe para todos vocês agora, e não percam isso. Moisés foi para o céu depois que ele pecou. Elias foi para o céu depois que ele pecou. Agora, depois que ele descer do céu, quando ele descer agora, ele vai descer. Moisés e Elias, eles vêm sem pecado, e no entanto vão morrer. Vão morrer. Os próprios, os mesmos. Elias e Moisés vai descer. Eles estão na 7ª dimensão, eles não estão na 6ª. Eles subiram para o céu, eles foram para um lugar quando, no tempo que a 6ª dimensão não havia sido inaugurada. A 6ª dimensão estava selada, a porta estava trancada, ninguém nunca jamais abriu aquela porta, até que Jesus Cristo ressuscitou no 40º dia, ou no 3º dia, e foi arrebatado no 40º dia após a sua ressurreição. E quando ele sobe, aí cumpre-se o salmo de Davi, que diz: ó portais eternos, abri portais eternos, para que o Senhor da glória... E uma voz clama no próprio salmo, não lá de dentro, mas uma voz pergunta: quem é o Senhor da glória? O grande e poderoso conquistador, Senhor Jesus Cristo. Ele conquistou a morte, ele é o glorioso, vitorioso Deus. E ele entrou ali na 6ª dimensão, trazendo os seus eleitos e predestinados do Velho Testamento, que acreditaram na promessa de que ele viria naquele 40º dia. Pense comigo, no 3º dia ou no domingo, ele ressuscitou. E agora, o Abraão está lá em Jerusalém, andando para um lado e para o outro, ele e a Sara. Olha ali, todos eles, irmão.
Pense nisso. Davi estava ali de pé, uma multidão. Jesus Cristo ressuscitou e ninguém viu ele. Os próprios discípulos, 37 horas no máximo, e já não o conheciam ou reconheciam. Imagine como é que eles poderiam reconhecer. Pense agora naquele, o ladrão da direita. Por volta de 5 horas, 5h40, ele morre. Porque só Jesus Cristo não foi quebrado suas pernas. Os outros foi quebrado. Eles não podiam deixar que eles continuassem vivos. Em média, eles viviam 24 horas ou 18 horas. Leia sobre a crucificação, pena capital de Roma naquele tempo. Hoje não, hoje se crucifica agora, daqui a 10 minutos está morto, porque ninguém tem mais saúde, ninguém tem mais nada, é até um empurrãozinho para ir levar para o cemitério. É verdade? E ainda estão matando todo mundo aí, com muitas coisas. Mas naquele tempo, não. E os soldados chegaram e quebraram a perna do ladrão da esquerda, quebraram a perna do ladrão da direita, e ele vai e entra no paraíso, porque Jesus Cristo, que saiu ali do Calvário às 3 horas, em espírito, saiu às 3 horas, ele já estava lá no paraíso. Ele já estava lá no paraíso. E aí ele entra. Quando ele entra, ele se surpreende. Mas agora mesmo ele estava lá em cima comigo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. São realidades bíblicas que estão debaixo, dentro dessa eternidade, desse poderoso, dessa onipotência. São isso, nós precisamos conhecer isso. Então ele foi e disputou ali o que fez Jó. O Jó olhou e disse: não, eu amaldiçoo o meu dia, meu ano, a minha vida, o meu nascimento, digo. E aí vieram 3 diáconos, chamamos eles de diáconos, porque eram seus amigos, e chegaram e disseram: olha, tu é um pecador secreto. É porque ninguém sabe, mas tu és um pecador secreto. E como nós fazemos, ele batia ali naquela cinza, porque era a única coisa que ele tinha. Ele não tinha igreja, não tinha religião, ele não tinha lei, ele não tinha nada, mas ele era profeta. Ele viveu antes de Abraão. Ele viveu naquela, eu penso e creio que ele era daquela linhagem. E ele viveu ali. E ele era um homem rico, ele era um homem abençoado. Porque ele era reto. Ou porque ele era reto, ele era abençoado. Isso é a mesma coisa que Malaquias capítulo 3, ou Gênesis capítulo 18. O mundo não entende que todos os dizimistas genuínos são como foi Abraão. Ele não entregou os dízimos para ser abençoado. Ele não entregou os dízimos para não ser caloteiro. Ele não entregou os dízimos para não ser ladrão. Ele não entregou os dízimos para não ter consciência pesada. Ele não entregou os dízimos para dizer assim: olha, eu sou um pecador, eu não sou pecador secreto. Ele não entregava os dízimos, ele entregou os dízimos pela fé. Porque ele sabia que 10% representava, eu vou falar de novo, representava a vida dele em 100%. 100%. Veja Jacó, o neto desse Abraão, permitam-me colocar como neto, o filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ele foge do seu irmão, aconselhado pelo pai e a mãe: vai para a casa do teu tio, o Labão, fica lá no norte, no nordeste, em Harã. E ele disse: agora vai para lá e fica por lá. E ele saiu fugido, olhando para trás: será que o Esaú está vindo atrás de mim? Porque ele me prometeu matar. E ele saiu e fugiu. E quando ele chegou na altura que hoje é Betel, ele foi bater, resolveu deitar ali e dormir aquela noite. Antes de dormir, ele fez uma oração: Senhor, se tu me guardar, se tu me trouxer, se tu me proteger, e eu conseguir me estabelecer, ganhar um dinheirinho e for próspero aqui. Como eu gostaria de parar aqui, sabe, irmão Paulo? Se eu ganhar um dinheiro, se eu conseguir um emprego, não, se tu me proteger, se tu me guardar, se eu não for morto, porque eu estou saindo como um ladrão, estou fugindo do meu irmão,
para não ser morto por ele, mas eu posso ser morto por outros. O mundo é violento, o mundo é terrível, esse é chamado mundo cão. Então, Senhor, se tu me proteger e prosperar, agora sim, o meu caminho, e me deixar voltar para a minha terra. Ele queria voltar para a terra, porque ele sabia que havia um vínculo entre a terra e cada um deles, os filhos de Abraão e o próprio Abraão. Porque ele sabia que o avô, o pai dele, o Abraão, ele foi chamado de fora de Canaã para Canaã. Então eu quero voltar, se tu me fizeres isso, eu vou te entregar os dízimos de tudo. E o mundo não entende isso. Ninguém entrega dízimo para poder tirar a consciência. Ninguém entrega dízimo para não ser ladrão. Nós entregamos os filhos de Deus genuínos, eles entregam os dízimos para quê? Porque eles entregam exatamente por causa que eles sabem que Deus lhes deu proteção, lhes deu saúde, lhes dá vida. Não saúde para viver aqui, não vida. Ele não te dá saúde para viver aqui, porque um dia tu vai ter que morrer. Querem que eu repita? Mas ele me curou. Isso aí é porque ele morreu lá no Calvário. E você acreditou na morte dele. Não é por isso que você vai entregar os dízimos. Isso é ridículo até pensar assim. É porque ele te deu vida eterna. Representado naquilo que ele disse: vai para esta terra, e lá eu te abençoarei, far-te-ei uma bênção. E quando ele chegou lá, ele deu os detalhes da bênção. Você vai ser pai de nações. E quando Melquisedeque se aproxima, depois que ele tem a vitória, volta da matança dos reis, diz a Bíblia, um homem que sem nenhuma condição foi para a matança, foi enfrentar 14 reis. A história diz que foram 14, a Bíblia relata 5 ou 4, junto com Kedor Laomer, mas a história diz que foram 14 reis. A história hebraica diz que foram 14 reis, 14 exércitos, 14 pelotões, quantas legiões de soldados. Foram lá e conseguiram conquistar as duas maiores cidades de então, as mais desenvolvidas em tudo, na imoralidade, no desrespeito, na desonra, Sodoma e Gomorra. E agora chega a notícia para Abraão, e ele disse assim: levaram meu sobrinho? A Bíblia não fala sobrinho, a Bíblia fala meu irmão. A Bíblia fala que ele foi em busca do seu irmão. E isso vincula o nosso, força o nosso entendimento para a fé, que é a revelação. E aí o que aconteceu? Ele vai, olha assim, e disse: rapaz, é o seguinte, é muita gente, são todos poderosos. Leiam a história egípcia e vocês vão descobrir algo. Vocês vão descobrir que os egípcios eram atrasados. Os adiantados, vocês entendem o termo adiantado? É aqueles que tecnologicamente são avançados. Eram os de Ur dos Caldeus. E esses lá de Ur dos Caldeus vieram até Sodoma e Gomorra. Você já viu onde fica Sodoma e Gomorra? Fica ali no Mar Morto. E eles vieram de lá. E Abraão estava ali em Berseba. Porém, Ló havia preferido viver lá em Sodoma e Gomorra. E eles vieram de lá, 14 reis. Kedor Laomer chefiava os 14 ou os 13. E aí eles dominaram e conquistaram. E o Abraão não tinha chance alguma. Era pouco provável, quase impossível. Mas por quê? Ele disse assim: não, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, isso está além da cura. Isso está além do dinheiro que Deus te dá. Isso está além, isso está muito além. Muito, muito, muito além. É porque você crê em Deus, é porque você ama a Deus, é porque você aceitou a palavra de Deus, é porque você acreditou na promessa de que Ele está voltando e que Ele vem para te buscar, que você entrega. Por favor, deixe descer o teu coração, ou então não entrega. Ou então
não entregue. E Abraão foi e entregou para ser abençoado. Foi isso? Ah, sim. Abraão ouviu o sacerdote dos céus dizer assim: bendito seja Abraão, filho do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Nós vamos entrar no mérito do assunto, ou do tema. Então Abraão foi e entregou os dízimos para ele. Há uma coisa que nós precisamos descobrir, em vários contextos ou aspectos das Escrituras, é que Deus abençoava a vida de Jó, não era porque ele entregava, não era porque ele era reto. Veja, porque ele era rico e entregava os dízimos ou qualquer coisa, ou era isso? É por causa do coração dele. Era o coração dele. Mas agora ele entra numa circunstância que fez ele pensar que Deus havia entrado em juízo com ele. Mas ele foi na sua memória e descobriu que ele não era a causa. Ele viu seus 7 filhos serem mortos, junto com as 3 filhas, ele tinha 10. E ele lembrou-se de que quando eles tinham, a Bíblia relata assim, quando eles tinham suas festas, suas reuniões, e dizia: papai, o senhor não vem? Não, filho, vai lá, compra bastante salgadinho. Podem ter suas festas. Eles tinham suas festas. E aí ele pensava aqui sozinho na casa dele. Sabe de uma coisa? A única coisa que eu posso dizer para eles é, em vez de dizer: olha, não fala palavrão, viu? Não vai com veste indecente para a festa, e não bebe, nem fuma, e vê com quem você está lá, veja quem vocês convidam para essa festa e tudo. Não, ele não fazia isso, não. Ele faria se fosse hoje. É necessário que nós entendamos uma coisa. A única coisa que ele tinha era isso. O quê? Holocausto. E o que é holocausto? Era uma revelação de que um dia, lá no Jardim do Éden, Deus trouxe juízo pela morte a um cordeiro para cobrir o pecado do homem, para torná-lo coberto, e Deus não olhar para o homem e ver o pecado dele, e sim a cobertura. E essa cobertura era o holocausto. Foi isso que Adão indicou e orientou a Abel e Caim. E em vez de um fazer o holocausto, ele foi um altar de frutas e flores. Agora o outro entendeu perfeitamente, e foi e fez um holocausto. Mas ele não tinha fogo, ele fez o sacrifício, Deus completou e trouxe o juízo sobre o cordeiro, dizendo que agora ele foi perdoado. E quando ele foi morto, o sangue dele passou a clamar, até os dias em que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na terra, e agora quem clama é o sangue de Jesus Cristo. Ai daquele que não crê nisso. Vamos voltar em Jó. E então ele pensou que ele estava nessa situação, não sabia, nem eles, nem ele. Ele, todavia, sabia, tinha consciência de que ele não era o culpado. Não é o nosso caso, não é o nosso caso. Nós sabemos que não é o nosso caso. Veja, então, e serei uma testemunha veloz. Por que veloz? Porque estamos vivendo no tempo em que nós plantamos de manhã e colhemos de tarde. E isso é o que disse o profeta Joel. Leia o livro do profeta Joel. Eu creio que é no capítulo 4 ou 6, onde está escrito que nós plantamos vento e colhemos tempestade. Plantamos de manhã e colhemos de tarde.
E ele diz, por quê? Porque isso é de uma maneira veloz. Veja, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que a defraudam. Sabe de uma coisa? Não importa muito aqui a listagem que Deus colocou aqui no livro de Malaquias. Porque há algumas coisas que estão fora dessa listagem aqui. E, no entanto, tem o mesmo significado e valor, ou não tem valor diante de Deus. Então ele vem e diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso é que vocês não são consumidos. Jó não foi consumido, por quê? Porque Deus disse assim: olha, pode tirar tudo que eu dei para ele, só não a vida, porque essa me pertence. E nós não somos consumidos. Nós não somos consumidos. Você já notou que nós não somos consumidos? Agora ouça. Amós capítulo 3, versículo 1 até o 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós. Contra ou a favor? Contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Iniquidades. Como pode um cristão hoje, como eram os judeus, os hebreus que saíram do Egito, e ao sair do Egito, ignorantes, boca aberta, boca aberta, boca aberta, não é assim que fala hoje? O fulano ali é um boca aberta, é o bobão, é o bobão. Eu conheci há muitos anos atrás, lá em Mendes, eu fui visitar Mendes uma vez, e falavam muito de um rapaz assim, e considerado pela medicina, pela ciência médica, um deficiente mental. Aquela pessoa que não teve problemas, não fala direito, não sabe o que pensa, e ele vivia na rodoviária. Ele vivia ali na rodoviária. E na rodoviária, quando chegava aqueles ônibus, há muitos anos atrás, os pneus dos ônibus, eu penso até que era menor do que os de hoje. E aí, e quando ele chegava aqui, ele ficava bem ali, bem próximo da plataforma que chama, né? Então o ônibus vinha, encostava, aí ele olhava, pneuzão, olha o bitelão, olha, e ele ficava admirado com aquilo, mas era por causa da deficiência dele. Você entendeu? Chamado de débil mental. Nós não podemos ser débeis espirituais. Nós não podemos agir como débeis espirituais. Porque Deus vem, fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, você não é um débil religioso. Você conhece, ou não? Você não é um bobão espiritual. Você não é um ignorante espiritual. Será que você não sente, não percebe no seu coração que você está sendo injusto, infiel, arrogante, egoísta? Está com a vida atrofiada? Será que nós não conseguimos ver? As pessoas chegam a sentir. Eu acho que outros percebem ambientes, mas não se consegue olhar para dentro de si e ver a maneira que está vivendo, a maneira que está agindo. De uma forma injusta, de uma forma infiel, de uma forma traiçoeira, de uma forma hipócrita. Irmão, você está com raiva? Não! É porque a Bíblia diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós. Ou todos nós somos Jó. Vivemos uma vida íntegra, nos desviamos do mal,
não defraudamos o diarista, não agimos com engano, e assim por diante. São tantas as coisas. Eu não posso, não conseguiria fazer uma listagem aqui de ações erradas. A Bíblia diz: chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista. 4. Contra a viúva, o órfão. 6. Que pervertem o direito do estrangeiro. 7. E os que não me temem. Isso foi em Malaquias. Agora vamos para Amós, que viveu no mesmo tempo ou contemporâneo. Amós foi o profeta que profetizou contra Samaria, que era na época próspera. E Amós, ele amiudou os olhos de cima da montanha e olhou e viu ali as luzes cintilando, luz de neon, luz disso, luz daquilo, as carretas, os caminhões, as casas, tudo, prosperidade. E quando ele olhou, leia o livro do profeta Amós e veja qual era a condição de Samaria. Então ele vem e diz: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias, de todos os crentes, deixa eu ser direto, de todos os evangélicos, de todos, até entre nós os que conhecemos e cremos nessa mensagem, Deus tem sido fiel o suficiente para nos dizer o que temos que ser, como temos que ser, o que nós temos que fazer, como fazer. Mas nós seguimos. Eu vou dizer nós, para não ser acusado de fariseu. De todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Não há outro pecado para ser colocado aqui também, nesse momento, senão o da iniquidade, porque é o pecado que comete apenas aquele que sabe que deveria e não fez, aquele que sabe que não deveria e fez, aquele que deveria fazer e não fez. Esse é o pecado da iniquidade. Você sabe que é errado e faz ainda assim. Ouvi esta palavra que o Senhor tem. Veja, agora isso é Amós, capítulo 3, versículo 1 e 3. Ouça, no versículo 6, tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele não vai fazer nada, ele nunca faz nada, sem antes revelar o seu segredo aos profetas. O que é isso? Aos profetas, ele reúne 2, 3, 4, 5, 6 profetas e vai agir? Não, ele chama um para tratar com uma nação. E agora, ele está no mundo gentílico. Ele começou com um profeta no mundo gentílico, Paulo. Mas Paulo foi levado. E por que ele trouxe um profeta para iniciar com os gentios? Veja, isso está vinculado, isso está inerente, isso depende de Pentecostes. Sabiam vocês? Isso depende de Pentecostes, está ligado a Pentecostes. Ele tomou Paulo, deu o batismo do Espírito Santo para ele. Ele era judeu. Não tinha outro. Deus não podia pegar um babilônico, Deus não podia pegar um romano, um da Grécia, um grego. Ele não podia pegar um estrangeiro, ele tinha que pegar um judeu que tivesse conhecimento, que soubesse dessas coisas. E deu o batismo do Espírito Santo para ele, junto com a cura da cegueira. Ele estava cego e orando, e Deus disse: Ananias, vai lá. Ele foi lá e ouvindo Deus, ele disse assim: pôs a mão sobre Paulo, levanta-te, recobra a tua visão.
e vai ao rio para te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de chegar lá no rio, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele já se levantou enxergando e cheio do Espírito Santo. E para que ele foi batizado com o Espírito Santo? Para ser uma testemunha entre os gentios. E por quê? Porque Deus precisava de um entre os gentios que fosse, porque nos gentios não tinha. Por favor, olhe isso, não tinha entre os gentios. Só tinha somente lá entre os judeus. Havia acabado de iniciar o Pentecostes. A igreja da qual Jesus Cristo falou a Pedro, respondendo a sua afirmativa, ele dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então agora ele iniciou, foi recente o início dessa igreja, e agora ele se volta para os gentios, e os gentios, ele então precisa de um profeta. Mas veja que depois de Paulo veio Irineu, não era profeta, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Todavia agora ele precisa de um profeta, precisou de um profeta. Por quê? Porque agora ele precisa restaurar um grupo de pessoas nessa hora que estamos vivendo, para que seja conforme foram aqueles primeiros na primeira era da igreja. E então esta foi a razão que ele trouxe o profeta. Por quê? Porque agora entre nós gentios já existe cristianismo, que ele iniciou lá no Pentecostes. Você entendeu agora? Mas quando ele chamou Paulo, ele chamou só um. Quando ele chamou Irineu, ele chamou só um. Quando ele chamou Martim, ele chamou somente um. Quando ele chamou Lutero, somente Lutero. Na mesma condição e circunstância. Ele não podia tirar um para restaurar ou reformar a igreja que tinha perdido todos os seus fundamentos. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Ele não podia chamar um, de forma alguma. Não conseguiria chamar um budista, ele não poderia chamar um islamita, ele não poderia chamar um jain, ele não poderia chamar um tibetano, ele não poderia chamar um babilônico. Ele tinha que chamar o quê? Um que conhecia pelo menos alguma coisa. E ele chamou justamente Lutero. Mas ele não chamou o amigo do Lutero. Quando se juntaram a Lutero, Calvino, Zwingli, o que foi que aconteceu? Virou uma denominação. Agora chegamos no final do culto. Deus não trata com um grupo de pessoas para liderar a igreja. Ele trata com um para conduzir a igreja. E se uma mulher ou homem quer assumir uma liderança, quer mudar as coisas, se torna um bando de reiches. Vá buscar o significado desse nome no inglês. Fiquemos em pé. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Cada vez que ele apareceu na terra, ele, o Espírito Santo, no fim de uma era, tanto dos hebreus como dos gentios, ele sempre enviou um homem e o ungiu com o Espírito Santo, que é Cristo. O Espírito Santo é Cristo. Cristo é o ungido. Ou o teu pastor é ungido, ou ele não é. Ele não é Deus. Se pretender ser, veja, o que ele é então? Ungido. Com quê? Com o Espírito Santo. Como? Como Jesus foi? Não. Com o que Jesus tinha. Jesus apresentou e manifestou o ministério do Filho do Homem, profeta. E o ministério profético dele
era composto de mais 4 ofícios. Ele disse: eu sou o bom pastor, o único que pode dar a sua vida pelas ovelhas. Não é pela lã das ovelhas, é por elas. Eu sou o bom pastor. Ele circulou toda a nação israelita e ainda foi até entre os samaritanos. E quando ia para a parte de Tiro e Sidom, não ignorava, nem tampouco rejeitava ou se eximia de ajudar a mulher sirofenícia. Sim, verdade. Maravilhoso, não é? Esse nosso Deus. Ele foi apóstolo. Ele foi mestre. Ele foi evangelista. Ele foi tudo. Tudo que ele é, que está dentro do ministério dele. E hoje ele faz a mesma coisa. Ele levantou um profeta cumprindo sua promessa de Malaquias 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, a hora que estamos vivendo. E ele converterá o coração dos filhos a seus pais. E depois que ele trouxe essa mensagem profética, ele enviou apóstolos, ele enviou evangelistas, ele enviou mestres, e para as congregações estabelecidas pelo apostolado de Jesus Cristo, ele coloca um pastor. Não menos ou importante ou inferior aos outros ministérios. Não menos. Por quê? Porque é de Cristo. Não é o homem, é Cristo. Não é a igreja, é Cristo. Não é o grupo de pessoas, é Cristo. Em todo o tempo é Cristo. Mas cuidado que essa tentação, por não conhecermos essa imutabilidade divina em sua característica principal, é a imutabilidade, ou seja, ele só atua e trabalha aqui na terra através de um homem, porque ele escolheu o homem. Ele poderia vir e batendo asas, ou com uma coluna de fogo e operar. Ele não poderia operar pela coluna de fogo? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E ele foi e disse assim: deixa eu ver se eu vou usar um homem, mas não existiu um homem. Eu vou usar um passarinho, não existia passarinho. Não, foi ele mesmo quem criou. Porém agora, depois que está tudo criado, aí ele estabeleceu: eu vou tratar com o homem. Por quê? Porque dentro do seu programa, o plano que ele havia estabelecido antes da fundação do mundo, esse era quem o adoraria. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos resgatados pela sua morte, derramando seu sangue, para que nós nos tornássemos aquele adorador que ele estabeleceu lá no jardim do Éden. Aleluia! Sim. Agora você vai ver como isso é profundo e é maravilhoso e sublime. Ele ungiu com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo, o ungido, o Logos. E ele saiu e veio para identificar as palavras daquela era, de cada era. E aqui está ele identificando as palavras desta hora. Veja, a palavra do Senhor vem aos profetas. A Bíblia disse assim, e identifica aquela era. Veja, através da palavra que vem ao profeta. Observe, ele não faz nada fora do homem. Agora, ele não pode fazer isso em grupos. Em grupos. Você não pode fazer isso. Isso nunca foi feito assim, em grupos. Ele nunca usou um grupo. Nunca fez. Ele usa uma única pessoa. Israel foi salvo como uma nação. Nós somos salvos individualmente. Mas tanto Israel como nós, gentios, é através de uma pessoa. E ele não pode cuidar da igreja se não for através de uma pessoa. Se você não gosta, se você não aceita, se não combina com o seu pensamento, com a sua maneira. Eu acho melhor ser assim, eu acho melhor assim, eu acho melhor assim. Já que não é assim como eu gostaria que fosse, então eu também não vou.
Conheça o seu Deus e se humilhe a Ele. Fechemos os nossos olhos e mantenhamos nossas cabeças curvas reverentemente. E uma pessoa com quem ele lida, ele nem mesmo tinha um Moisés e Elias ao mesmo tempo. Ele não poderia ter Elias e Moisés ao mesmo tempo. Ele não poderia ter João e Jesus ao mesmo tempo. Ele sempre tem um, porque ele coloca essas pessoas em sua vontade divina. Ele não pode ter dois pastores aqui. Ele não pode ter dois líderes aqui. Porque se assim ele fizer, vai virar uma confusão. Se nós começássemos nessa noite, e eu, José Granja, tivesse um homem aqui, alguma pessoa aqui que eu escolhesse, e o escolheria porque ele concordaria na doutrina comigo, perfeitamente, nós começaríamos um pequeno grupo de 2 pessoas. Em um ano, teríamos muitos likes. Isso seria uma pena. É isso mesmo. Eles vêm e se tornam parasitas. Parasitas. O que é um parasita, igreja? Mantenha seus olhos fechados. Leia, busque no YouTube, no Google, o que é um parasita. É um que está no corpo, mas não ajuda, só atrapalha, causa enfermidade. Sim, é isso mesmo. Deus, todavia, não muda. Ele trata somente com um indivíduo. Ele fez isso através dos tempos, ele sempre fez isso. E a sua característica principal é identificada numa era dessa maneira. Não se esqueça da sua característica. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo ensinamento desta noite. Rogamos que o Senhor nos tenha sob a tua misericórdia, compaixão e longanimidade. Pai, a única razão que nós não temos sido consumidos não é porque o Senhor disse a Satanás: pode tirar o que ele tem do que eu tenho dado para ele. Mas é porque o Senhor é benigno, longânimo, e nos tem trazido aqui para ouvir essas palavras, nos dando assim uma oportunidade para sermos melhores e agir, e nos identificando como teus filhos amados desta hora. Te agradeço por esta palavra e te peço, Senhor, por tua companhia conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Amém. Quando Cristo, sua trombeta tocar. Quando Cristo, sua trombeta lá no céu manda tocar. Quando o dia muito glorioso lá romper e os remidos desta terra meu Jesus incorporar e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se
fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. E quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pôs findar a vida e o labor aqui cessar, e fizessem então chamada, lá estarei. E quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pôs findar a vida e o labor aqui cessar, e fizessem então chamada, lá estarei. E quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Que a graça de Deus, o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo continue e permaneça conosco hoje e sempre. Amém.